carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se você compreender essa carta toda, alguns estudiosos dizem que você entendeu toda a Escritura, que ela é a base, ela é a espinha dorsal do cristianismo, ela sustenta a doutrina cristã. E essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela possui 16 capítulos, 433 versículos. E essa carta, na sua formação, Paulo também faz mais duas cartas semelhantes à carta aos Romanos, na sua formação. Ela é dividida em duas partes. E essas duas partes em que é dividida essa carta abrangem toda a vida cristã, ou toda a vida do homem, porque essa carta é dividida em doutrina e prática. A carta aos Efésios ele faz a mesma coisa, a carta de Colossenses ele faz a mesma coisa. Por exemplo, Efésios de 1 a 3, de Efésios, doutrina, de 4 a 6, prática. Colossenses de 1 e 2, doutrina, 3 e 4, prática. Doutrina vai tratar de teologia, prática vai tratar de ética, conduta, comportamento, como eu devo me comportar em detrimento àquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, segundo as Escrituras, como eu me comporto. Interessante que se a teologia é graça, a ética é uma gratidão. A teologia ou a doutrina traz para mim, por graça e misericórdia, a forma de caminhar, o jeito, o meu comportamento, as minhas ações, as minhas emoções, como eu devo me portar. Há um grupo que surgiu no Brasil no final da década de 80, no início de 90, que começou a ignorar a teologia e começou a se dizer o seguinte: para que teologia? Nós queremos poder. Para que teologia? Só que o maior doutrinador da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai falar sim sobre poder. Ele vai falar que o evangelho apresentado por ele não foi de palavras, mas de manifestação de poder. Só que é impossível se obter poder de Deus sem conhecer as Escrituras, porque Deus não tem compromisso com homem nenhum, senão com as Escrituras. Logo, a teologia é a mãe da ética. A teologia nos ensina, ou a doutrina nos ensina como devemos nos portar. Se o Brasil está naufragando em ética, é porque alguma doutrina errada está sendo ensinada. E a guerra agora, o desespero daqueles que ensinaram, por exemplo, um texto que eles usaram muito errado, foi assim, a letra mata. Quem disse que esse texto está falando de conhecimento? Quem disse que aqui não está aqui estudar esse texto, vão ficar doidos? A letra mata. Quem disse que está falando de conhecimento? Não. Esse texto está falando da lei. A lei mata. Aquilo que foi escrito. Paulo fala isso. Sem lei não tinha convicção de pecado, não tinha condenação. Mas aí a lei veio. Romanos 5 ele vai dizer. A lei apareceu, mas que o pecado aparecesse. Logo então a carta do apóstolo Paulo aos Romanos vai tratar disso também. De 1 a 11 Paulo vai falar de doutrina, conduta, o que aconteceu, como é feito, de que forma eu devo caminhar e por que eu devo caminhar dessa forma. E de 12 a 16 ele vai falar da prática. Um comentarista estudioso chamado F.F. Bruce diz que a Bíblia nunca ensina uma doutrina apenas para ser conhecida, mas para ser
praticada. E nesse capítulo 12, Paulo coloca a sua atenção em algumas coisas. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, versículo 1 e 2. Versículo 3 a 3, o nosso relacionamento com o próximo. E no versículo 4 ao 21, o nosso relacionamento com os inimigos. Isso é o capítulo 12 todo de Romanos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Depois você vai poder estudar esse texto na sua casa. Hoje eu vou dar uma introdução e nós vamos falar do nosso relacionamento com Deus. Versículos 1 e 2, Paulo vai dizer isso. Qual é a nossa atitude para com Deus? Olha, antes de ver isso, Paulo fala o seguinte: olha, tem um motivo para que vocês tenham esse tipo de atitude com Deus, para que vocês vivam dessa forma diante de Deus. Existe um motivo pelo qual isso deve ser feito. E ele começa o capítulo 12 utilizando uma palavra do grego, a gente chama de parakaleo, que significa, o que tem a ideia de ser uma súplica com autoridade. Rogo-vos, pois, irmãos. É uma súplica, mas com autoridade, porque Paulo sabia o que Deus havia feito. Ele está enviando essa carta aos cristãos e ensinando aos cristãos a isso. E daí ele diz o motivo por que ele está rogando aos irmãos com tamanha autoridade. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa misericórdia, isso foi apresentada no capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11. Para que você entenda isso, quero voltar a você. Você não vai precisar olhar, mas eu vou trazer você o que está acontecendo. O que aconteceu? Primeiro, existia um problema no ser humano. Capítulo 1 a 11, Paulo vai falar assim: ó, tinha um problema, o ser humano estava com um problema. Qual era o problema? O homem pecou. Esse era o problema. E porque o homem pecou, todos pecaram. Toda a criação, disse o escritor, nasce um animal não civilizado. Toda a criação. Se não, vejamos capítulo 3 de Romanos, se você puder olhar, ele vai dizer isso, o estado do homem. Capítulo 3 de Romanos, de 9 a 18, ele vai contar o estado do homem. Olha o que ele diz: o estado, o problema do homem. Olha aí, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado do homem. Paulo está falando: olha, o homem está com problema. O homem teve um grave problema. Interessante que Paulo começa a dizer isso. Mas se você andar um pouquinho mais no versículo 21, ele vai também trazer, vai resolver essa situação. E olha o que ele diz, 21 ao 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Paulo está falando assim, olha, preste atenção, o homem está com um problema. Adão pecou, todos pecaram, a morte passou a todos os homens, e na terra não existe nenhum justo sequer, não há ninguém que ama a Deus, não há ninguém que faça o bem. Eles apressam os seus pés para derramar sangue, para fazer o mal. Esse é o estado do homem. O pecado fez isso com o homem. O pecado tornou o homem tal e mal. Essa é a ideia. E ele diz o seguinte, olha, mas preste atenção, mas se manifestou o Filho de Deus, e ele é a justiça de Deus, e a lei testemunhou do Filho de Deus, que cumpriu toda a lei, e os profetas testemunharam do Filho de Deus, que cumpriu a lei e os profetas, e agora nós podemos crer nele e ser justificados por ele. Ou seja, Paulo resolve o problema aqui e mostra para olha, o problema do homem foi resolvido em Jesus, e João, no capítulo 1, versículo 14, vai resumir de maneira maravilhosa. Ele diz, e o verbo se fez carne. Aleluia. Resolveu o problema do homem. O homem tinha um grave problema. A sentença é morte, condenação. Então, se você quer saber, você que nos visita, você que está vindo na igreja, chegando na igreja, a doutrina dessa igreja, você vai aprender hoje. Primeira coisa, você nasce um depravado. Eu nasço um depravado. Davi vai dizer no Salmo 51 o seguinte, olha, em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por que ele está dizendo isso? Porque Adão pecou. Então não existe esse evangelho de que você é bom, de que eu sou bom. Não! Nós nascemos em pecado. Nós nascemos injustos. E não tem nenhum justo sequer. E a Bíblia está dizendo isso. Mas aí a Bíblia traz agora, e Paulo começa a trazer essa resposta. Então, qual que é a primeira doutrina que é apresentada aqui? Do capítulo 1, 2 e 3. A doutrina do pecado. O homem pecou. O representante legal da raça humana pecou. E porque ele pecou, eu pequei, você pecou, nossos filhos pecaram, os que vão nascer amanhã pecaram, todos pecaram. Todos pecaram. E a Bíblia diz isso, se eu disser que não tem pecado, eu estou mentindo e faço Deus mentiroso. Todos pecaram. Primeira doutrina que se aprende aqui em Romanos de 1, 2, 3 e 4. A doutrina do pecado. O pecado fez separação de Deus com o homem. O homem pecou e destituído está da glória de Deus, da comunhão com Deus, da vida com Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. O homem se afastou de maneira colossal de Deus pelo pecado. Essa é a primeira doutrina. A doutrina do pecado. Todos pecaram. E no final do capítulo 3, Paulo vem e fala o seguinte, olha, no finalzinho 3, versículo 4 e 5, ele diz, justificados, tendo sido justificados, gratuitamente. Você entendeu a palavra? Gratuitamente. Então guarda essa palavra, para que de uma vez por todas, no nome de Jesus, você nunca mais acha que você tem alguma contribuição na salvação. É gratuito, de graça. Mas ele apresenta a segunda doutrina, justificação pela fé. Ele diz, olha, sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a justificação pela fé no Filho de Deus. Olha aí, onde pois a jactância? Versículo 27. Onde toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Segunda doutrina, justificação pela fé. Que é isso, pastor? Deus se torna a nossa justiça através de Cristo e nos declara justos diante de Deus. E aí Paulo escreve no capítulo 5, versículo 2, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quê? De mim? Não, de nosso Senhor Jesus.
justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. E aí quando você entra, então, segunda doutrina, justificação pela fé. Primeira, pecado. Segunda, justificação pela fé. E aí quando você entra no capítulo 6 a 8, você verá agora que essas doutrinas estão conectadas. Não existe cristianismo desconectado dessa doutrina. Qualquer cristianismo que não te apresentar pecado, a doutrina do pecado, você pecou, eu pequei, todos pecaram e estão destituídos, não é Bíblia. Toda doutrina que te apresentar uma justificação em qualquer mérito, se não de Cristo, é herética. Não existe justificação pelas obras, não existe justificação pelos seus méritos, não existe justificação pela sua bondade, pela sua beleza, pela sua habilidade, não. Toda justificação, a justificação bíblica, a doutrina da justificação pela fé, vai falar que essa justiça foi imputada em um homem. Ele cumpriu, o único homem que cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso, justificação pela fé nesse homem. Aleluia. Outra doutrina. A verdade é, eu nasci em pecado, Deus me justificou em Cristo, para ser inserido em uma terceira doutrina. Estão todas conectadas. Olha aí. Versículos 6 a 8. Ele vai apresentar a doutrina da santificação. Pastor, então Deus me escolheu. É isso, pastor? É. Mas e a pergunta mais tola que eu ouço a vida toda? Mas então, pastor, se Jesus voltar e eu estiver no pecado, Ele me escolheu, eu vou para o céu. Que pergunta tola, querido. Você pecou, Deus te justificou e te inseriu no processo chamado santificação. Está interligado, não tem como desvincular isso. Terceira doutrina, santificação. O que é isso, pastor? A carne lutando contra o Espírito. Vou explicar, preste atenção. Olha o versículo, capítulo 7, versículo 24. Paulo vai mostrar isso com o seu próprio exemplo, com a sua própria vida, que o apóstolo Paulo estava sofrendo isso. Olha aí, olha o que ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Olha o versículo 21. O querer fazer o bem. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Carne e espírito militando. Por quê, pastor? Porque antes você só era carne, e Paulo diz aos Efésios que você gostava das coisas da carne, que você fazia e satisfazia os desejos da carne. Mas quando você foi alcançado pela justiça de Cristo, gratuitamente no amado, você passa a guerrear agora. Essa doutrina chama santificação. Um processo. Isso que a Bíblia não tem como desvincular. Por isso você fica triste quando você peca, porque o Espírito milita contra a carne. E preste atenção. Paulo começa a dizer isso. Eu não desespero de Paulo. Diz: desventurado ao que sou, quem é que pode me livrar? Ele mesmo dá a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa luta agônica, essa luta ferrenha, que deve ser resistida até o sangue,
Paulo começa a expressar isso com o seu próprio exemplo, mas aí de repente um alívio vem, tanto para o apóstolo Paulo quanto para nós. No capítulo 8, no versículo 1, ele diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. A doutrina da santificação. Primeiro, pecado. Segundo, justificação pela fé. Terceiro, santificação. Todo cristão genuíno está inserido nesse contexto. Nenhum consegue pular essa etapa. Você não consegue. Eu não consigo. Paulo não conseguiu. Nenhum dos apóstolos conseguiu. Nenhum da igreja primitiva conseguiu. Ele diz: olha, o processo de santificação, a carne vai militar contra o Espírito, mas não pode mais existir condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, o povo começa a arrepiar a espinha quando vai para o capítulo 9 de Romanos. E no capítulo 9 de Romanos, vai falar de uma quarta doutrina. E essa doutrina, a maioria não gosta. Essa doutrina chama soberania de Deus. Que isso, pastor? Deus criou, Deus escolheu, Deus vai chamar o remanescente e vai salvar o seu povo. Quer você queira ou não, quer o diabo queira ou não, porque Ele é soberano. Aleluia. Se não, vejamos. Versículo 14 do capítulo 9, ele fala: que diremos, pois? Porque muitos aqui já falaram assim: Deus é injusto. Ô pastor, mas isso só falando que Deus é injusto. Paulo responde: Deus é injusto, pastor? Perguntaram a mesma coisa para o apóstolo Paulo. Olha a resposta dele: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprovei de misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprovei de ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque Ele é soberano. Apresenta uma quarta doutrina: soberania de Deus. Essa também eu e você não conseguimos escapar aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o conselheiro dele? Quem deu a ele primeiro para que pudesse receber dele? Ele fala: não, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você está entendendo agora? Quando o apóstolo Paulo, ele, no final do capítulo 11, ele fala o seguinte: olha que coisa maravilhosa, a sabedoria e os desígnios de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Soberania. 4 doutrinas fundamentais do cristianismo. Qualquer igreja, pastor, livro, conferência, congresso, acampamento, retiro, que não tiver fundamentado nessas 4 doutrinas, não pode ser de Deus. Paulo está falando o seguinte: olha, o estado do homem inicial, corrupção total. O Eterno intervém na história, o Verbo se faz carne, cumpre a justiça de Deus. E Paulo vai dizer: então, pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, e junto do pecado a morte. Pelo segundo Adão, o pecado foi retirado, foi dado vida. Glória a Deus. Glória a Deus.
Essa é doutrina. Justificação. Aquele que crê. 4 doutrinas básicas. Aí nós chegamos agora, como vou começar a pregar o capítulo 2. Vamos lá. Eu estava só em introdução. Aí a gente chega no ponto que Paulo está dizendo. E apontando tudo isso, falando o seguinte: esse é o motivo. Esse é o motivo que eu estou rogando a vocês. É por causa disso que aconteceu. Porque vocês eram pecadores. Porque Deus mesmo sabia que vocês eram pecadores e enviou o seu filho. Uma outra doutrina, a imputação. O nosso pecado foi imputado em Cristo. Porque vocês eram injustos diante de Deus. E agora toda a justiça de Deus foi cumprida no Filho de Deus. E aí o Filho de Deus agora pode justificar você. E você só pode ser justificado mediante o Filho de Deus. E por que Deus fez isso? Porque Ele é soberano. Porque Ele faz como quiser, do jeito que quiser, não pede conselho para ninguém. Ele é Deus. E diz Paulo que Ele faz isso pelo beneplácito, pela sua própria vontade. Para manifestar o que, pastor? A si mesmo a sua glória. Você não entende, querido? É que Deus não está preocupado com o que você pensa, no que eu penso. Ele é Deus. Sempre foi Deus. Ele não pode ser manipulado. Ele não está nem um pouco interessado, nem preocupado com o seu biquinho. Você está com raiva, não vir na igreja, desviar. Ele não está preocupado, Ele é Deus. Ele controla o universo. Você esqueceu, Ele é soberano. Aleluia. Tem todo o poder, toda a plenitude está em suas mãos. Ele é Deus. E isso é muito difícil. Há uma geração tão antropocêntrica como a nossa. O homem é o centro de si mesmo. Ele é a glória de si mesmo. Ele é o louvor de si mesmo. É para Ele mesmo, por querer dele mesmo. Isso é difícil para nós hoje. Mas a Escritura não mudou. E aí Paulo começa a dizer agora: é por isso, irmãos, e isso tudo que eu disse, Paulo está falando, é misericórdia de Deus. Ele ser soberano é misericórdia de Deus sobre nós. Ele tem imputado tudo em Jesus, foi misericórdia dele sobre nós. Ele insere você nesse processo de santificação, onde você vai ter que resistir, fugir do pecado, lutar contra o pecado, resistir ao diabo. É misericórdia dele. E Paulo está falando isso. Olha para você ver que interessante. Paulo está dizendo: olha, o motivo é esse. Apresentem agora os seus corpos como sacrifício vivo e santo. Por que Paulo está dizendo isso? Apresentar o corpo como sacrifício. No Antigo Testamento, o sacrifício que era colocado era morto. Imolava-se um animal, se sacrificava ao Senhor, queimava aquele sacrifício que subia como incenso. Para quê? Perdão de pecados. Paulo está dizendo assim: olha, na antiga lei, na lei que condenava vocês, o sacrifício era morto. Mas agora, a lei da vida triunfou sobre a lei do pecado e da morte. Agora vocês podem apresentar vocês mesmos como um sacrifício vivo. E quando ele diz apresentem, ele está usando um termo grego que traz uma ideia de apresentem-se de maneira definitiva. Assim como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, assim como o sumo sacerdote, segundo a última Melquisedeque, entra de uma vez por todas, definitivamente. Por quê? Os sacerdotes da lei, os sacerdotes do Antigo Testamento entravam no Santo Santo anualmente, aí morria o sacerdote, vinha outro, entrava anualmente para oferecer uma oferta de perdão de pecados da nação. Ele está falando assim: não, assim como o sumo sacerdote chamado Jesus, que triunfou sobre a lei, que triunfou sobre o pecado e cumpriu a lei e os profetas, entrou de uma vez por todas. Assim vocês apresentem o corpo de vocês definitivamente. Glória a Deus. É isso que ele está falando.
de maneira definitiva. Como o casamento, por exemplo. Que Deus uniu, não separa. Definitivo. Porém, queridos, Deus fez isso conosco. Pastor, e agora? O apresento de já acabou, não. Tem manutenção. Manutenção chama isso. Processo de santificação. É igual casamento, tem manutenção. Por exemplo, será que acontece só em casa? Às vezes a esposa fala assim: você me ama? Não é assim? Ô meu filho, deixa eu te dar a resposta, cabeça dura. A resposta é básica, é rápida. Na hora que ela falou eu te amo, você fala assim: minha filha, eu te amo mais que ontem. E amanhã eu vou te amar mais que hoje. Minha filha, dá pelo menos um amém. Eu te ajudando, minha filha. Dá um amém. Aleluia, pastor. Bota a mão no dedo e fala: ô Jesus. Assim você tem que fazer. Vai dar um momento. Manutenção. A vida cristã você precisa dar manutenção. Só para você descontrair, você está muito sério, está achando que estou brigando demais. Paulo está dizendo: olha, queridos, antes da conversão, nós oferecemos os nossos membros, os membros do nosso corpo ao pecado. No capítulo 6, versículo 12 a 14, ele vai dizer isso. Nós oferecemos o nosso corpo ao pecado. Nós éramos controlados pela carne. Logo os membros do nosso corpo faziam as coisas do pecado, cogitavam pelo pecado. Nós éramos filhos da desobediência. Mas agora não. Agora o nosso corpo deve ser oferecido como culto a Deus. Essa é a primeira coisa. A misericórdia do Senhor. Paulo está dizendo: representa o corpo de vocês. Tem uma segunda coisa que ele faz, que é importante, que deve ser evidenciado na prática. Um escritor chamado Warren Wiersbe, comentarista bíblico, ele diz o seguinte: olha, se o mundo controla a sua maneira de pensar, você é um conformado. Mas se Deus controla a sua maneira de pensar, você é transformado. Aleluia. Quando você se encontra nesse nível de transformação apresentada por Paulo, que é fruto da misericórdia, fruto da graça, aí Paulo está dizendo o seguinte: apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só para deixar claro, racional é que a palavra dele chama lógicos. Dele a palavra lógicos, que significa um culto sensato, equilibrado. Entendeu? É isso. Não é isso que eu quero dizer. Só que a gente não perdeu a interpretação do texto. E aí ele diz o seguinte: dá uma segunda ordem. Primeiro, apresentar o corpo. Pega o seu corpo, que antes era membro, os seus membros eram oferecidos para o pecado. Agora é o sacrifício a Deus, agradável a Deus. Por quê? Porque antes esse corpo cogitava das coisas do pecado. Porque antes ele era da semente corruptível. Agora ele é a habitação do Espírito Santo. Agora ele é a morada de Deus. Apresentem esse corpo a Deus. Logo, querida, o Espírito Santo não habita em corpo, templo, pelado. Você precisa entender isso. Nós trabalhamos em uma igreja na cidade de Renato. Acabava o culto, eu não ia na praça de lanchos, mas eu não ia para não pecar. Raiva. Porque eu vi um monte de irmã com a Bíblia na mão, os cabelos compridos, mas para cada centímetro que elas deixavam o cabelo crescer, elas cortavam na saia. Deus não pode habitar em um corpo sujo, um templo sujo. Por quê, pastor? Porque Deus não é pouco. A resposta mais clara que eu tive é: apresentem o corpo de vocês como um sacrifício o quê? Impuro? Não, santo.
imaculado, separado, distinto, diferente. É isso que ele está dizendo. Que ele avança. Outra ordem: e não vos conformeis com esse sim. Não vos conformeis com isso. Querido, tem muito cristão que precisa ser desmundanizado. A onda agora é os cristãos amarem aqueles que pregam contra o dízimo. Sabe por quê? Porque você é avarento. E aí você usa até o que é de Deus, mundaniza o que é de Deus, por causa da avareza. Tem muito cristão que precisa se mundanizar na forma de falar. Pastor, é porque assim, pastor, eu não quero ser um crente antiquado, mas pode ser um crente carnal. A gente precisa aprender a estar em vários ambientes, não dá para os nossos de pessoas serem contaminadas. O pregador chama de a graça da graça. Anda na lama e suja a veste. Não é assim? Mas nós precisamos tomar cuidado, para que a nossa incoerência não dê lugar à passividade, à conivência, à concordância. Você toma cuidado. Não precisamos ser ignorantes de ninguém. Temos que se amar, faz. Mas muito cuidado para você não dar lugar à conivência. Paulo está dizendo: olha, não se conforme, porque a mente de vocês foi transformada pela verdade. Não, você não tem como conformar. É impossível um cristão que tenha a mente renovada pela verdade concordar com isso. É impossível um cristão que tenha a mente transformada pela verdade concordar com leis absurdas que o Brasil está querendo colocar. Pastor, tem cristão que está sendo doutrinado pelo direito humano, outros pelo direito institucional do país. Uma endemoniada aí, um vídeo, atacou os cristãos e falou o seguinte: a nossa Constituição do país não é a Bíblia. Ótimo, a nossa também não é no Brasil. Está tudo certo, a nossa é a Escritura. Aleluia. E sabe o que essa endemoniada é? Alvo meu e seu de oração e do nosso amor. Ela é alvo do nosso amor. E eu vou falar, que eu vou botar no YouTube, a Daniela Mercury. Ela é objeto do seu amor e do meu amor, do amor de Deus, mesmo endemoniado. O que rege o país é o que está escrito na palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Deus é soberano. Cale-se diante dele todo homem, ele é soberano. Nós precisamos chorar por eles. Eu recebi esse vídeo e comecei a chorar. Eu falei: Senhor, o Senhor pode mudar essa história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, Senhor. Não se conforme com esse século. Não se amolde a esse século. Traz a ideia de jogar uma água em uma bacia e a água vai criar a forma da bacia. Não crie a mesma forma, o mesmo padrão desse século. Para de querer ser crente camaleão, como diz William Barclay. Aonde você está, você se amolda ao padrão. Não, ele está falando: não se conforme, não seja conformado, não concorde. Mas existe uma diferença de inconformidade com intolerância.
critica e fere. A não conformidade transforma. Não se conforme com esse século. Pastor, então tá. A gente está nesse mundo. É assim de você entender, querido. Daniel ficou na Babilônia. Até o nome deles mudaram. Mas eu não vi Daniel criando a forma da Babilônia. Inclusive, o livro que está na Bíblia não é o de Beltesazar, é de Daniel. O livro tem o nome dele. Eu vejo José no Egito. Eu vi José no Egito. Então você não aprender isso. Não se conformar com esse século. E Paulo fala o seguinte: olha, não se conforme, mas transformar pela renovação da vossa mente. Qual é o modelo? Ele escreve em Colossenses no capítulo 3, versículo 3, fala o seguinte: olha, porque vocês morreram com Cristo. E agora a vida de vocês está escondida em Cristo, em Deus. Vocês morreram. Essa é a forma. Pastor, eu quero entender mais. O que é a renovação da mente? Eu vou te explicar. Olha aqui que Tiago escreve. Tiago capítulo 1, versículo 21 a 25. Estou concluindo. Olha aí o que Paulo está dizendo. Tiago está dizendo: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será mais do que feliz no que realizar. Sabe o que o Tiago está dizendo? Paulo tem razão. É isso que ele está dizendo. A doutrina que você aprende, você só vai ser bem-aventurado ou mais do que feliz se for praticando. Ele está dizendo: transforme esse século com a prática da vida cristã. Seja um instrumento de transformação para a família do seu vizinho. O seu casamento, meu irmão, minha irmã, tem que ser modelo para o casamento do seu vizinho ímpio. A forma como você cuida do seu filho, irmão, tem que ser modelo para o seu amigo ímpio. A forma como você estuda, minha filha, meu filho, na escola, na faculdade, tem que ser modelo para o seu amigo ímpio. Isso é transformar com a prática de vida. O que nós vemos hoje, então? Nós vemos o mundo querendo um Jesus que eu e você pregamos, que ele não encontra na sua vida, não encontra na prática. Então é impossível. Paulo está falando: a única forma de não se conformar e transformar o mundo é com a prática de vida. Você ouviu a doutrina, você ouviu a verdade, você foi alcançado pela verdade, você foi justificado em Cristo Jesus. Agora você tem que parar de ser só um ouvinte, mas um praticante das Escrituras. E Paulo fala o seguinte: para que isso? Para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não crie forma. Não crie a forma do mundo. E é interessante, só a título de informação,
Para você saber, tem certeza que é isso que Paulo quer dizer. Tem duas palavras do grego para fome. A primeira é esquema e a segunda é morfê. A esquema é uma forma externa. Entendeu? Vida de cristão. Não é essa palavra que Paulo usa. Fala. Não cria essa forminha externa. Mas também não bagunça o cristianismo, não. Tem um monte de crente aí que bagunça o cristianismo. Não veste igual crente, não fala igual crente, não é igual crente. Mas eu sou crente. Não é não, filho. Ele usa a palavra morfê, ele fala assim, olha, a transformação, ela é de dentro para fora. Traz a ideia de metamorfose, uma mudança. A borboleta nunca mais volta a ser lagarta. Isso é metamorfose. Ele usa a palavra simples. Mude interiormente. E com a prática de vida de vocês, transforme este século. Quatro doutrinas básicas. E a ordem de Paulo, no capítulo 12 aos Romanos. Por causa da misericórdia de Deus. Estado do homem, justificação pela fé, santificação, soberania. Por tudo isso agora, apresentem o corpo de vocês como sacrifício e transforme este século. Essa é a doutrina das Escrituras. Nós não podemos querer nada menos que isso. Por isso, no capítulo 5, no versículo 20, ele fala: a lei veio, o pecado abundou. Mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E a graça é uma pessoa. A graça. Não tem frase na Bíblia que expressa a maior graça. Eu amo essa frase. E o verbo se fez carne. Aleluia. Graça de Deus. Por isso agora você pode dizer não ao pecado. Agora você pode escolher não clicar naquele site por causa da graça. Senão a sua natureza só vai clicar para quê? Só por causa da graça. Vamos lembrar o princípio da graça? O favor imerecido. Não merecemos. É graça. E a pergunta que eu sempre faço quando estudo isso: como não amar o Jesus assim? Com tanta graça. Eu não fiz nada para merecer, foi graça. Agora eu posso. Você entende? Em Adão, nós não tínhamos como não pecar. Adão tinha o direito de não pecar, mas pecou. Depois que Adão pecou, Gênesis 3, nós não temos condição de não pecar. E aí Jesus veio e agora nos dá de novo condição de não pecar. Você consegue entender isso? Ele podia não ter pecado, mas ele pecou. Pastor, o meio que eu vivo, não, Adão estava no jardim, filho. Você não é fruto meio. Você é fruto da graça. É diferente. Pastor, mas a minha cara, o senhor não vai entender. Não, filho, é fruto da graça. Adão cai no jardim. Não é por causa do meio que você está. É graça.
Não tem como agora amar Ele. Não tem como servir Ele. Ele me deu de novo vida. E Ele fala que essa vida não é uma vida comum, é vida em abundância. Ele me deu paz, mas não é mais a paz como o mundo dá. Ele me deu uma paz eterna. Ele me deu agora condição de caminhar em santificação. Eu não podia, mas agora Ele me deu. Como não amar esse homem? Como não andar com Ele? Como não fugir do pecado? Como não amar as Escrituras? Você precisa conhecer esse homem. Você precisa amar esse homem. Muito poder foi derramado naquela cruz. Não para de correr atrás do milagre, filho. Você não tem noção do poder que foi despejado naquela cruz. O maior milagre da história. Retirou o câncer do homem, retirou aquilo que esmagava o homem, retirou o peso esmagador de cima do homem, retirou a sentença de cima do homem, retirou a culpa de cima da sua vida. Ele arrancou você de um império de morte, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, pela sua própria vontade, movido pelo seu amor eterno, e te transporta e te coloca em um reino agora, cheio de paz, de amor, de justiça, de alegria. Como não amar esse homem? Precisa amar esse homem. Você não pode mais andar igual um. Você não pode mais se conformar. Esse cristianismo fala assim: não, primeiro comigo, Senhor. Realize essa mudança interna, profunda dentro de mim. Essa doutrina básica do cristianismo. Nisso se fundamenta o cristianismo. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, 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 quanto amor despejado, quanta graça. Senhor, a gente se esforça tanto, mesmo assim a gente não consegue compreender a grandeza, o comprimento, a profundidade desse amor. Afirmou isso com tanta certeza nesse livro. Ele tudo bem certo. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura pode nos separar desse amor, pode nos arrancar desses braços de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós tributamos toda a glória e suplicamos mais uma vez: ensina-nos a te amar, ajuda-nos a te amar com um cristianismo puro, santo, uma vida pura e santa, uma conduta pura e santa. Senhor, nós suplicamos isso em